Amigo, hoje eu tenho uma dica fantástica que vai te ajudar a ter melhores resultados na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quando eu descobri na minha vida isso que eu vou te contar agora, eu passei a ter resultados muito melhores e tudo ficou mais fácil para mim no relacionamento com as pessoas. A minha dica é a seguinte: aprenda a se colocar no lugar do outro. Nós temos uma tendência muito grande, nós seres humanos, a olharmos apenas para o nosso próprio umbigo, a enxergarmos apenas as nossas necessidades, a enxergarmos apenas a nossa realidade, a buscarmos aquilo que é melhor para nós em detrimento dos outros. E isso vai te afastar cada vez mais de ter bons relacionamentos ao longo da sua vida. Eu quero te convidar a aprender a se colocar no lugar do outro. Em tudo que você fizer, coloque-se no lugar da outra pessoa e você vai ver que tudo passará a ser de uma maneira diferente. Vou te dar um exemplo claro. Imagina a minha empresa, eu já falei várias vezes aqui, eu sou sócio de uma empresa atacadista de hortifruti granjeiro de frutas. Pois bem, se eu me coloco no lugar do meu fornecedor, tudo vai ficar mais fácil. Quando o meu fornecedor me pede um preço melhor, numa negociação ele endurece, fala que ele não pode abaixar o preço, que aquele é o preço mínimo, porque os insumos agrícolas estão muito caros, porque a produtividade está complicada em função das chuvas ou da seca, que no interior é difícil arrumar mão de obra, porque as pessoas querem um valor mais alto para trabalhar. Se eu me colocar no lugar dele e entender que o que ele está falando comigo é verdade, eu vou ter muito mais boa vontade para negociar com ele do que se eu simplesmente olhar apenas a minha necessidade, o meu lado, como a gente se diz, e ignorar a realidade dele e não tá nem aí para ele. Quando ele me pede, olha, você pode me pagar com um prazo menor porque eu tô apertado aqui, eu tenho que pagar mão de obra, eu tenho que pagar óleo diesel, eu tenho que pagar funcionário, enfim. Se eu me colocar no lugar dele, eu vou entender que esse pleito dele é completamente passível de ser entendido, na medida em que ele realmente tem essa necessidade. Vamos imaginar agora o meu relacionamento com a minha equipe de trabalho. Se eu me coloco no lugar dos meus funcionários, eu vou entender o tanto que é difícil às vezes chegar no emprego, dependendo de transporte público, e eu vou compreender perfeitamente um atraso de 15 minutos quando ele for pegar serviço. Se eu compreender a realidade do meu funcionário, quanto ele recebe para trabalhar na minha empresa, eu vou compreender que às vezes o dinheiro foi curto porque surgiu um problema de saúde na família ou uma necessidade de um reparo dentro de casa. Eu me colocando no lugar dele, eu vou compreender que aquilo que ele está me pedindo faz sentido e eu vou ter muito mais boa vontade para atender o pedido dele. Se eu me colocar no lugar dos meus clientes, eu vou compreendê-los muito mais facilmente. Existe uma possibilidade muito maior de eu fazer boas negociações com o meu cliente. Então, quando o meu cliente, às vezes, exige uma determinada qualidade da mercadoria, ele pega pesado comigo, olha, tem que ser nesse padrão aqui, eu não posso aceitar um padrão diferente desse. Se eu me imaginar no lugar dele, vendendo lá no supermercado ou no sacolão para cada consumidor final, eu vou compreender que faz sentido o que ele está falando. Porque se eu não mandar uma mercadoria com qualidade 100% para ele, aquela que eu mandar com um pequeno defeito, ela vai ficar lá na banca do sacolão, a dona de casa, o consumidor final não vai comprar e esse meu cliente vai perder dinheiro se ele não tiver uma qualidade 100%. Então a dica é essa: coloque-se no lugar do outro. Você como gestor, você como líder, se você se colocar no lugar do seu subordinado, no lugar do seu colaborador, você vai entender que aquilo que hoje você tem má vontade de compreender, se você estivesse no lugar dele, você ia estar pedindo a mesma coisa, né? O seu coração vai se abrir, os seus olhos vão se abrir para uma realidade que não é a sua, mas que deve ser acolhida, deve ser respeitada. E isso vale também no relacionamento pessoal. Então, você filho, coloque-se no lugar do seu pai, da sua mãe. Às vezes seu pai e sua mãe chegam em casa cansados, com poucas palavras, bem com cara de mal-humorado. Às vezes eles passaram por dificuldades no trabalho, estão lá pensando como vão fazer para pagar as contas. Você tem que ter compaixão deles enquanto filho, na medida em que eles têm uma realidade diferente da sua. E os pais também têm que ter esse olhar de se colocar no lugar dos filhos, né? Muitas vezes você tem um filho adolescente, nossa, mas esse menino é difícil. Se coloca no lugar dele, as dificuldades da idade, essa transição de uma fase um pouco mais infantil para uma fase madura,
as angústias com relação ao futuro profissional, enfim. Então, essa questão de se colocar no lugar do outro é importantíssima, seja em que circunstância for. Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício mental, se colocar no lugar do outro, tudo vai ficar mais fácil para você. Você vai aprender a ceder, você vai aprender a negociar em outras bases, porque você vai ver legitimidade no pedido do outro. Na medida em que você vai compreender que muitas vezes, se você estivesse no lugar dele, você estaria fazendo os mesmos pedidos e tendo os mesmos sentimentos. Fica a dica aí. Entendeu, lindão?